1 Timóteo capítulo 6. O versículo que nós vamos ler é o 6 também. Fidelidade e generosidade. Hoje nós vamos, enquanto alguém procura, ainda tem gente que não achou, 1 Timóteo capítulo 6, nós vamos refletir na palavra de Deus. O Senhor nos traz hoje uma palavra de sabedoria, uma palavra de reflexão. Adianto para os irmãos que eu não sou economista e o púlpito não é lugar de análise econômica. No entanto, nós vamos considerar alguns conselhos dados pelo apóstolo Paulo. Nós vamos considerar alguns conselhos, alguns preceitos bíblicos para que nós possamos trazer equilíbrio na nossa vida financeira, na nossa vida material e viver sim o ano de 2014 de bênçãos em nossas vidas. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 6 diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Feche seus olhos, Senhor. Confiamos em Ti e então somente em Ti, Senhor. Ministra nesta noite o Teu querer, o Teu realizar, Senhor. Nem nós mesmos conhecemos os nossos corações ou o nosso coração como o Senhor conhece. Portanto, Pai, fala com cada um segundo a Tua vontade. Ensina-nos nesta noite, ó Deus, qual é a Tua perfeita vontade para a nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Pode sentar, irmão, tome o seu lugar. Interessante, irmãos, que quando eu recebi o convite do pastor Horaci para pregar, e o tema é um tema um pouquinho complexo, né? Um tema, eu digo complexo no sentido de que há muitas coisas por aí. Se você for olhar muitas igrejas que existem por aí, há diversas correntes. E na medida em que eu fui participando dos cultos lá na igreja e orando, o Senhor foi colocando no meu coração. O Senhor foi ministrando. Uma certa vez, só de um dos exemplos de como isso aconteceu, o pastor Marcos estava pregando e dentro do contexto dele ele falava do filho pródigo, mas um contexto totalmente diferente. O Senhor falou no meu coração algo relacionado à vida material dentro da passagem do filho pródigo. E a hora que o Espírito Santo falava, eu corria anotar. Anotava num caderninho, num rascunho. Eu sempre tenho um rascunho na Bíblia. Eu anotava, ia para casa e digitava no computador. No outro dia vinha mais coisa, eu ia para casa e digitava. Eu quase tenho que trazer o computador inteiro, irmãos. Mas não tem problema. Nós estamos todos de férias, né? E eu acho que eu sou o que moro mais longe de todos, então não se preocupem, tá bom? Nós vamos sair daqui umas 10h30, 11 horas da noite, amém? Engraçadinho esse pastor, né? Sempre fala essas coisas. Brincadeira, irmãos, estou brincando. Mas estou brincando o horário, tá? Mas eu estou dizendo que as anotações são verdades. Eu fui anotando e eu trouxe. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns trechos dessa passagem. Depois eu vou citar várias outras passagens na Bíblia. O primeiro versículo que nós lemos, o 6, diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. Ou seja, que nós devemos estar contente com o que temos. Que nós devemos estar agradecidos a Deus com o que temos. O versículo 12, irmãos, ele diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Todo o texto, ele é muito bem, ele é basicamente, melhor dizendo, autoexplicativo para todos nós. Mas nesse texto aqui eu trouxe uma citação de uma mulher chamada Catherine Bost, eu não sei exatamente o nome dela. Ela escreveu, irmãos, e eu trouxe aqui, ela foi uma evangelista metodista. Essa mulher, ela foi cofundadora do Exército da Salvação, juntamente com seu marido.
Segundo consta em sua biografia, ela leu a Bíblia 8 vezes antes dos 12 anos de idade. E ela escreveu isso aqui, eu gostaria que você prestasse atenção. Cobiça, ganância, acúmulo sem intento, sem objetivo. Considerem isso. Se você tivesse um marido, uma esposa, um filho na escravidão e pudesse resgatá-lo, com quanto dinheiro você ficaria? Se você tivesse um marido, um filho, uma esposa, um esposo na escravidão e alguém falasse assim, você tem que pagar para tirá-lo da escravidão, com quanto que você acha que você pagaria? Com quanto dinheiro você ficaria para tirá-lo da escravidão? Aí ela continua, pense, com quanto você deve ficar enquanto milhares de pessoas estão sendo escravizadas pelo pecado? Quanto dinheiro seria útil para libertá-las? Para a gente pensar, para a gente meditar. O versículo 11, o 10 diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas a tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Uma certa vez uma criança chegou para um pai e perguntou assim para o pai, pai, o que é espiritualidade? O pai, como que eu vou explicar para uma criança o que é espiritualidade? O pai resolveu dar a seguinte explicação, bem simples, mas foi aqui a melhor ele achou. Ele disse assim para a criança, filho, na vida nós temos dois tipos de coisas. Dois tipos de coisas. Aqui a gente pega e aqui a gente não pega. Na vida nós temos dois tipos de coisas. Aqui a gente pega e aqui a gente não pega. Aqui não pega são sempre as mais importantes. Ou seja, o amor, o respeito, a compaixão, a piedade, a generosidade. Foi a maneira que ele achou para explicar para o filho dele o que é espiritualidade. Interessante, irmãos, que isso foge, que eu acabei de dizer, do que nós vimos no mundo atualmente. Isso foge do dia a dia das pessoas. Aliás, isso é o contrário ao que as pessoas aí fora pensam e falam. Normalmente, se você for aí fora, principalmente nos últimos dias, e eu posso dizer até mesmo nos tempos em que nós estamos vivendo, o consumo é uma onda de consumismo em todo instante, em todo momento. Você tem 60 meses para pagar o que você quiser comprar. O consumismo toma conta de todo mundo, de todas as pessoas. Se você der uma olhadinha, sair aí fora, você vai ver alguém falando assim, quer pagar quanto? Se você der uma olhadinha aí nas publicidades, você vai ver alguém fazendo propagandas assim, compre agora e pague depois da Copa do Mundo. O crédito atualmente está fácil, o dinheiro está fácil. Você vai lá no banco, vai pegar o seu extrato, já aparece, você tem tanto crédito. É só com 2, 3 clicadinha, apertadinha de botões que você dá no caixa eletrônico, cai um dinheiro na sua conta. Para pagar em 10, 12, 15, 20, 50, 60, quantas vezes? Celular, as pessoas estão trocando de celular hoje como se trocam de roupa. Tem uma pesquisa no Brasil, já foi informado, aliás, a respeito disso, não é pesquisa, é um dado estatístico, que existe mais celular, mais linha telefônica, mais linha de telefone celular no Brasil do que gente, do que pessoas. Com essa história de 2 chips, 3 chips, 4 chips, né, no celular, tem mais linha telefônica, mais aparelho de celular do que pessoas. O que é isso, irmãos? Onda de consumismo. A pessoa compra um carro zero, um ano e meio depois ela já quer trocar. Já não basta, o carro está novo, o carro está inteiro, o carro está bom. O que é isso? Onda de consumismo. O Brasil cresceu muito economicamente e acabou gerando essa onda de consumismo. Os Estados Unidos também aconteceu isso. Só que lá eles entraram em crise financeira. Há quem diga que no Brasil isso vai acontecer após a Copa, após a Olimpíada. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos proteja disso. Mas lá existe, você já ouviu falar nos alcoólicos anônimos, lá existe os consumidores anônimos, pessoas que precisam de tratamento, porque gastam demasiadamente. E no Brasil parece que não é diferente, irmãos. Estamos caminhando para o mesmo caminho. A questão é, ser abençoado, irmãos, e poder comprar
poder ter, poder adquirir, é bênção de Deus. Nós podemos ser abençoados e comprar e ter bens. Não há mal nenhum nisso. Só tem um detalhe: isso tem que ser de acordo com os princípios bíblicos. O que fugir dos princípios bíblicos pode comprometer a nossa fé com o Senhor. No livro de 2 Samuel, não precisa abrir, quando tiver que abrir eu te falo. No livro de 2 Samuel, no capítulo 6, nós temos a história ali. Conta-nos a palavra de Deus que a arca do Senhor estava na casa de Obed-Edom e ficou ali por 3 meses. E a Bíblia nos fala, nos relata que o tempo que ela ficou lá, a casa de Obed-Edom e toda a sua família foram abençoados. O que isso significa, irmãos? Por causa da arca, por causa da presença de Deus, houve prosperidade naquela família. Por causa da arca do Senhor, por causa que simbolizava a presença de Deus, aquela família foi abençoada, todas as áreas. Eu queria que você refletisse sobre isso, meu irmão. Você, homem, mulher, jovem, você que tem vida íntima com Deus, dentro da sua casa, dentro do seu lar, você pode construir um altar para o Senhor? Dentro da sua casa, dentro do seu lar, será que o nosso Deus, ele se sente confortável dentro do seu lar? Porque dentro da igreja é fácil. Todos nós, dentro da igreja, somos bênção. E dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias, será que o Senhor pode, ali dentro, se sentir confortável? A bênção do Senhor, ela é para nós, para nossa família, desde que ela tenha a presença do Senhor. Interessante, você já deve ter ouvido falar, e se o Senhor nos traz hoje essa reflexão, é porque Ele quer falar aos nossos corações alguma coisa, como Ele já falou muito no meu. Nós não temos, irmãos, que buscar as bênçãos. Tem muitas pessoas que buscam as bênçãos. Não, nós temos que buscar a presença de Deus. Então, somente a presença de Deus. Deuteronômio 28, você conhece, é famoso. A Bíblia nos diz, que as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Irmãos, busque a presença de Deus. A bênção é consequência. A bênção é natural. Você quer a bênção de Deus, você quer a bênção material, a prosperidade na sua vida? Se encha da presença de Deus. Se encha a tua alma com a presença de Deus. Interessante que no livro de 3 João, ali no versículo 2, o apóstolo João traz uma mensagem ao presbítero Gaio. E ele diz assim para o presbítero Gaio: eu desejo a tua prosperidade. Em algumas versões diz: eu desejo que tudo te vá bem. E aí o apóstolo João continua: eu desejo a tua prosperidade, que você tenha saúde, como é próspero a tua alma. Presta atenção, vou repetir. O apóstolo João dizendo ao presbítero Gaio: eu desejo a tua prosperidade, a tua saúde, como é próspera a tua alma. Irmãos, note uma coisa: a prosperidade na vida desse presbítero, na minha vida e na sua vida, ela começa de acordo com a prosperidade da nossa alma. Ela começa no interior, ela começa de dentro. A prosperidade de Deus, a prosperidade divina, ela começa de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Tem pessoas que acham que é de fora para dentro. Não, é de dentro para fora. As bênçãos materiais, se assim aprouver o Senhor, se Deus aprovar e quiser e nos abençoar, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, elas virão às nossas vidas, elas nos alcançarão de acordo com a nossa prosperidade na alma, de acordo com o que nós temos, do que nós compreendemos a respeito de Deus, a respeito do Senhor. É interessante que tem pessoas que fazem de tudo para ser próspera, faz de tudo, ignora o próximo, maltrata o semelhante, maltrata o próximo, maltrata o irmão, maltrata pessoas no ambiente de trabalho, pisa nos outros, como dizem no ambiente corporativo, puxa o tapete para conseguir subir de cargo, faz negociatas, faz de tudo, acaba manchando o coração, acaba manchando o interior. E a palavra de Deus nos diz em Provérbios 10, 22, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Em algumas versões, não traz desgosto. Como que uma pessoa dessa pode ser abençoada, irmãos? Não pode. E aí as pessoas olham e acham que é abençoada porque
conseguiu, porque foi promovido e não é abençoada.